Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilha, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Boa noite para você. Seja bem-vindo em mais uma noite nessa live especial aqui, Apocalipse. Nós estamos no capítulo 2 e 3 e hoje nós vamos estar examinando aqui algumas promessas do nosso Senhor e do Salvador Jesus Cristo para os vencedores. Amém? Você que está aqui participando dessa live nessa noite, recebendo a palavra de Deus, aleluia, você que tem um compromisso com Jesus, você é mais que vencedor na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que está chegando e começando a participar e ainda não entregou a sua vida para o Senhor Jesus Cristo, você tem agora a alegria, você tem agora o privilégio, você tem agora a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus, aleluia, e ter também aí esta experiência de desfrutar das promessas a qual Ele tem para a sua igreja, para aqueles que pertencem a Ele, que têm um compromisso com Ele. Amém? Eu vou pedir para você encontrar já o livro de Apocalipse, pega a sua Bíblia, quem deseja e pode aí anotar, está em um ambiente que você pode fazer anotações, pegue um papel, pegue uma caneta e anote aí, glória a Deus, os princípios, essas promessas que serão compartilhadas aqui, e eu creio que será uma noite de revelação de Deus para as nossas vidas. Quero saudar já o presbítero Ronilson, que está participando conosco, a irmã Saúde, Deus abençoe sua vida, está participando também, Romilson Coelho, irmão do pastor Ronilson, irmã Renilde também, Deus abençoe, glória a Deus, irmã Ana Célia, que já está conosco. Eu vou aguardar mais alguns minutinhos aqui para nós iniciarmos, enquanto algumas pessoas e alguns irmãos mais aí vai estar chegando e começando a participar. Continue conosco, porque eu creio que vai ser de grande edificação a ministração da noite de hoje. Amém? Glória a Deus. Já falei que a Swift tem qualidade em tudo, né? E ela é única até na entrega. Você pede pela internet e chega rapidinho na sua casa.
Glória a Deus, maravilha. Vamos já começar. Glória a Jesus. Vamos lá, irmã Arlúcia já está aí também. Glória a Deus. Irmã Raíssa, paz do Senhor, boa noite. Vamos. Glória a Deus, saudando aqui, irmã Fátima, que já está aí também, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, maravilha, povo de Deus. Nós vamos começar agora, aleluia, a nossa ministração, essas promessas maravilhosas da parte do nosso Senhor Jesus Cristo para todos aqueles que vencerem, amém? Eu quero, antes de nós trazermos aqui a palavra do Senhor, começar o momento também aqui da oração. Nós vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa noite, por essa oportunidade. E logo após estaremos dando início aqui a uma ministração muito especial da parte de Deus para as nossas vidas. Amém? Vamos orar nessa oração, continuando a apresentar, glória a Deus, a nossa nação, apresentar também, glória a Jesus, a igreja do Senhor, as famílias, cada um de vocês que estão aí conosco participando nesse momento. Amém? Vamos falar com Deus. Aleluia. Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus, nós queremos nesta noite, glória a Deus, mais uma vez te agradecer pela vida, pelo fôlego de vida, agradecer pela tua misericórdia, pela tua proteção para com as nossas vidas, agradecer por mais uma noite de oportunidade que o Senhor tem nos concedido aqui, juntamente, meu Deus, com esses ouvintes, com essas pessoas que estão participando dessa live, dessa palavra a qual nós estamos a transmitir, Senhor, nestas noites aqui. Eu quero te agradecer por isso e também pedir que o Senhor venha, aleluia, atentar para as nossas vidas, para as nossas orações na noite de hoje, que mais uma vez, meu Pai, aleluia, o Senhor possa ouvir e responder às orações daqueles que te clamam, daqueles que buscam ao Senhor com fé, com amor e com sinceridade de coração. Visita neste momento, glória a Deus, esses irmãos, essas pessoas que estão recebendo essa palavra e que está, Jesus, com algum problema, com alguma enfermidade. Oramos para que venha a solução da parte do Senhor para esse problema. Aqueles que se encontram de alguma forma enfermos, Senhor, traz nessa noite a cura divina, a restauração de toda enfermidade, de todo mal, que saia agora desta vida, do corpo desta pessoa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Alcança ali, Pai, a cunhada do teu servo, do pastor Elias, venha, Senhor, curar ela, libertar daquela enfermidade, daquele mal que tem assolado ali a sua vida. Visita ela com o teu poder,
em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha também, meu Deus, para cada vida, Senhor, nesta nação, por toda a nação brasileira, por todo esse povo, Pai, que precisa do teu socorro, da tua misericórdia, da tua ajuda. Ó meu Deus, venha, aleluia, atentar para a nossa súplica. Tem misericórdia do Brasil, tem misericórdia das famílias que estão sofrendo em consequência desse vírus, em consequência também, meu Pai, de tudo que tem existido, da manipulação, da corrupção que há nessa nação. Nós oramos nessa noite por cada vida, por cada família, que sejam alcançados com a tua graça, com a tua salvação. Oramos também pelas autoridades, para que possam governar, meu Deus, com justiça, com sabedoria, com, aleluia, temor a Deus. Nós suplicamos nesta noite em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, continua dando à tua igreja sabedoria, sensibilidade espiritual, direção, meu Deus, para agir, para cumprir a missão que o Senhor tem nos dado nesse tempo a qual nós estamos a viver. Olha agora, meu Pai, para os seus filhos, para as suas filhas. Olha, meu Deus, para a tua igreja, para o teu povo, que nessa noite ora, que nessa noite clama pela nação. Também, meu Deus, pela salvação das almas, pela libertação das vidas. Pai, para que haja uma genuína e uma verdadeira conversão, uma verdadeira transformação, meu Pai, na vida de cada família, na vida de cada pessoa que nessa noite, aleluia, está sendo alcançada por essa live, também através das intercessões do teu povo. Nós intercedemos, oramos pela proteção de cada lar. Meu Deus, que essa praga não chegue no lar desse teu filho, desta tua filha, desse homem, dessa mulher que ora nessa noite. Mas se por acaso já tiver chegado, nós intercedemos, Senhor, pela cura divina, pela libertação, pela saúde na casa desta pessoa, desta família, em nome de Jesus. Oramos, meu Deus, pelas necessidades, que sejam supridas as necessidades do teu povo, das vidas que estão clamando nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, mas nessa noite estamos aqui para mais uma ministração da tua palavra e pedimos que o Senhor venha continuar revelando a tua vontade, abrindo, meu Deus, a porta da palavra em cada coração na noite de hoje, em nome de Jesus. Aleluia, abre a porta da palavra e venha, meu Deus, dirigir as nossas vidas, venha revelar a tua vontade, venha tornar claro no espírito, na alma, no interior desses irmãos, de cada um que está envolvido nesse propósito nessa noite, aqueles que estarão chegando. Ah, Senhor, que a tua palavra entre no seu coração, no seu espírito, na sua alma, no seu interior. Aleluia, e que venha, Senhor, a vida ser transformada através da tua palavra, que haja crescimento na fé, crescimento na comunhão com Cristo, crescimento, Senhor, aleluia, no relacionamento com Deus. Pai, que esse irmão, essa irmã, cada pessoa venha progredir na fé, venha progredir na tua presença, nessa jornada de fé. Aleluia, que sejam, como a tua palavra mostra aqui, mais um daqueles que venceram e que vão vencer, porque aqui nós estamos vendo a tua palavra revelando as promessas do Senhor, mas é para aqueles que vencerem. Por isso, nessa noite, nós já queremos te agradecer pela tua palavra e pedir que o teu Espírito mais uma vez venha usar o teu servo, venha também usar os seus filhos que estão ouvindo e estão compartilhando a live, que o Senhor venha falar fortemente em cada coração, em nome do Senhor Jesus, e amém. E graças a Deus, muito obrigado, Senhor, aleluia, por essa oportunidade. Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, você que está conosco aí, glória a Jesus, nós vamos começar a trazer aqui a palavra de Deus para cada coração nesta noite, mas antes eu quero pedir para você que está aí conosco, você que ainda não compartilhou a live,
compartilhe aí nas suas redes sociais, convide um amigo, um vizinho, um parente de perto, de longe, para estar também assistindo essa live, recebendo a palavra de Deus. Eu creio que através da sua vida, almas nessa noite poderá e será salva, será alcançadas em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero convidar você agora, glória a Deus, você que ouviu, que já vai compartilhar também. Eu quero convidar você para a palavra de Deus, para a leitura da palavra do Senhor neste momento. Chegou mais pessoas aí, irmão José Rodrigues, a irmã Lourdes também, Maria de Lourdes, a irmã Giane, glória a Deus, minha esposa, a pastora Silmara, já está aí também, meus filhos, Deus abençoe. Vamos então para o momento da palavra de Deus, e a leitura de hoje, glória a Deus, que eu quero ler com você, está no livro da Revelação, livro de Apocalipse. Eu vou ler no capítulo de número 1, eu quero ler aqui, aleluia, o versículo de número 9, versículo 9 do capítulo 1, depois nós vamos ler o capítulo de número 2 e o versículo de número 7, amém? Vamos ler primeiro o capítulo 1, versículo 9, depois o capítulo 2 e o versículo 7. Aleluia. Vamos então para a palavra de Deus, que nos diz assim: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, e no reino, e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Aleluia. Capítulo 2, eu quero convidar você para o capítulo 2, versículo de número 7, que diz assim: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-te-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. E amém. Aleluia. Essa é a palavra. Queridos irmãos, você que está conosco neste momento, eu quero conversar contigo, quero, através dessa ministração, introduzir esse assunto sobre essas promessas aos vencedores, destacando que o apóstolo João, esse que recebeu essa revelação, que foi arrebatado em espírito aqui, foi João. E qual João é esse? Esse aqui é o João, apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Esse foi um dos 12 a qual Jesus escolheu para andar com ele. E eu quero fazer uma observação com você, que João, ele foi o último dos apóstolos que morreu. Na verdade, todos os demais apóstolos do Senhor Jesus Cristo, pastor Ronilson, eles já haviam morrido por conta da fé, pela sua fé. E todos eles morreram martirizados, se tornaram testemunha. E testemunha quer dizer mártir. É alguém que é capaz de, inclusive, morrer por conta da sua fé, mas não nega a sua fé. E esse João aqui é o apóstolo João, que não havia ainda morrido. Todos os demais já haviam morrido, mas ele não tinha sido morto ainda, embora que tentaram. O imperador dos dias de João, que dominava no Império Romano, ele bem que tentou matar ou martirizar o apóstolo João. E eu chamo a sua atenção que eles pegaram um tanque de óleo fervendo, aqueceram a ponto de ferver, e pegou esse servo de Deus, por conta da sua pregação, do seu testemunho, da palavra de Deus, e lançou ele, irmã Renilde, dentro daquele tanque de óleo que estava fervendo, com a intenção de matá-lo naquele tipo de sofrimento.
E João, embora com essa ameaça já avançada em idade, ele não negou a sua fé. A Bíblia, a história revela, e eu quero abrir esse parêntese para enfatizar isso para você, que quando ele foi lançado dentro daquele tanque de óleo fervendo, a história mostra que com ele não aconteceu nada. Estava quente, estava superaquecido, mas João, ele não morreu. Ou seja, é uma das pessoas que viveu a experiência semelhante à de Daniel, a de Sadraque, Mesaque e Abednego, os 3 jovens judeus que foi para a Babilônia, que foi lançado dentro da fornalha de fogo, mas eles não morreram. O Senhor deu o livramento para eles na fornalha, na cova dos leões, e para João aqui, livrou ele ao ele ser lançado dentro de um tacho de óleo quente ou fervendo, que era a intenção deles era martirizar ele a tal ponto que ele seria frito dentro daquele tacho de óleo, ou daquele tanque de óleo que estava muito quente. Porém, a Bíblia diz, ou a história revela, que nada aconteceu com esse servo de Deus. Então, quando eles não conseguem matar João daquela maneira, eles falaram, então vamos fazer algo, vamos lançar ele lá na ilha de Pátimos e deixar ele ser esquecido naquele lugar. Aí, dentro desse cenário, nesse lugar, que eles lançaram o apóstolo João ali para ser esquecido, morrer naquele lugar, num lugar onde era lançado prisioneiros, a qual o Império Romano ali os lançava, aonde iria trabalhar até morrer, ou morreria picado por alguma serpente, por algum tipo de animal, naquele lugar. Porém, Deus, ele tinha outros planos para esse servo de Deus, para o apóstolo João. E um dos planos a qual ele tinha era dar para ele exatamente essa revelação, esse livro, irmã Raíssa, que é conhecido como o livro da revelação, como o livro de Apocalipse. Então, essa revelação João teve em meio a tribulações. Essa revelação, esse arrebatamento do Espírito aqui, e essa revelação, João teve em meio a muito sofrimento. E aqui eu abro um parêntese para dizer para você o seguinte, que o servo de Deus, o verdadeiro servo de Deus, para ele manter a sua fé, para ele ser fiel, leal a Cristo e fiel ao Senhor Jesus Cristo, ele pode chegar ao ponto de padecer ou de sofrer alguns tipos de sofrimento semelhante a esse que João e os demais apóstolos, eles sofreram, porque eram verdadeiras testemunhas de Jesus. Eles eram pessoas que se tornaram mártires, eles não negaram em hipótese nenhuma a sua fé. E aqui qual é a palavra de Deus para mim e para você? Aconteça o que acontecer, não negue a sua fé. Vamos ser desses, aleluia, que venceram o mundo, venceram o pecado, venceram a si mesmo, venceram muitas coisas, mas não negaram a sua fé. Aleluia, e estão hoje no paraíso de Deus e com certeza com as promessas reservadas para eles e muitos desfrutando das promessas de Deus na sua vida. Deus tem grandes promessas para a tua vida, mas essas promessas é importante que você entenda, que nós venhamos entender, que não está apenas vinculado a esse tempo. A maior promessa de Deus para a nossa vida é a vida eterna e tudo aquilo que está vinculado à eternidade que nós já começamos a viver nesse tempo. Você pode dizer um amém por isso? Você se alegra com a vida eterna? Você se alegra com as promessas de Jesus, que elas são não apenas temporais, mas que são eternas? Você se alegra, você pode dizer um amém, você pode glorificar Cristo por essas promessas dele e que é reservado para a tua vida? Você pode dizer um amém?
Mas aqui eu quero observar com você algo muito importante dentro da palavra de Deus, que eles precisaram vencer, essas igrejas precisaram vencer, e nós, como igreja de Jesus Cristo, também precisamos vencer. Para quê, pastor? Para desfrutarmos das promessas de Jesus. E o que foi que essas igrejas precisaram vencer? O que é que a igreja de Jesus, nesse tempo, precisa vencer para desfrutar das promessas de Deus? Em primeiro lugar, a igreja dessa geração, nós nessa geração, precisamos vencer, primeiro, a frieza e a apatia espiritual. A frieza no amor e a apatia espiritual. Capítulo 2, versículo 4 está escrito: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Ou seja, o amor da igreja, dessas pessoas aqui, de muitos nessa igreja, já não era mais o mesmo. Ou seja, para eles vencerem e desfrutar das promessas, eles precisavam, e nessa geração precisamos também vencer a frieza. Pastor, e o que é que leva pessoas a esfriar na fé? A iniquidade. O tempo presente, se você observar, a Bíblia diz lá em Mateus 24, 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Então, o que é que está levando muitas pessoas a se esfriar na fé? O que é que leva muitos cristãos a se esfriar? A iniquidade. O pecado, as distrações, o ego, né? Muitas vezes o ego, a soberba, o orgulho. E às vezes algumas coisinhas, pequenas coisas, que vai aos poucos afastando o crente, né, a pessoa da presença de Deus. Então, para que nós venhamos desfrutar das promessas de Jesus que Ele tem para nós, é necessário vencer a frieza espiritual. Foi isso que Jesus falou: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. O que fazer para vencer, pastor? Lembrar de onde caíste, o que foi que levou você a começar a se esfriar. Se lembre. Aí depois faz o quê? Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Ou seja, lembra o que foi que fez você se esfriar. Se lembra, busca na sua memória. Quando você lembrar, você volta nessa situação, se arrepende. Ou seja, arrependimento fala de uma conversão, se converte e pratica as primeiras obras. Pastor, o que mais devemos vencer para que nós venhamos desfrutar dessas promessas de Jesus? Segundo lugar, está no capítulo 2, versículo 10, está escrito assim: não temas as coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. O que é que nós precisamos vencer para que nós venhamos desfrutar das promessas de Deus? Devemos vencer as tribulações. E aqui nesse texto, a Bíblia mostra que essa tribulação veio do diabo. E as tribulações, né, que vêm contra o cristão, contra o servo de Deus, muitas vezes vêm através de situações que atribula. E tribulação fala de um tipo de peso ou de pressão que a pessoa vai sofrer, ou que a pessoa sofre. Então, o crente, o verdadeiro cristão, ele sofre alguns tipos de pressões. Vem algumas situações que é como um peso contra ele, e a origem que está por trás de muitas dessas situações é o próprio diabo que está operando, que está agindo contra o cristão. Para quê, pastor? Para fazer ele desistir. Para fazer você desistir de ser cristão, de ser crente, de ter compromisso com Jesus.
vem através de problema na família, vem através de problemas no trabalho, vem através de perseguição política, vem através de bombardeio cultural, vem através de desemprego, de enfermidades. Algumas situações vêm de várias formas, de calúnias, de mentira. São tribulações, um peso, uma pressão que vem contra a tua vida, tudo para fazer você desistir. Mas o Senhor declara dizendo, olha, tereis uma tribulação, e Ele fala que tem um tempo para essa igreja que viveu essa situação, tem um tempo dessa tribulação, mas Ele diz, mas ser fiel até a morte. Mesmo que você morra pela sua fé, mesmo que você morra, mas não desista da sua fé, não desista de Cristo, não desista do Evangelho, mesmo que você que aconteça a morte física literalmente, mas não negue a sua fé. Jesus está dizendo, ser fiel até a morte. É necessário vencer as tribulações, as aflições, as perseguições, as calúnias, vencer, não desanime, não desista, prossiga na fé, porque a vitória é para aqueles que vencerem, as promessas é para os que vencerem. Em terceiro lugar, nós também precisamos vencer, está no versículo 14 e 15 do capítulo 2, a Bíblia diz assim, mas umas coisas tenho contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, a qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem sacrifícios da idolatria e se prostituísse. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Entenda algo muito importante aqui na palavra de Deus. É necessário vencer também as falsas doutrinas. As doutrinas falsas é preciso vencer para desfrutar das promessas de Deus. Porque tem muitas doutrinas sendo introduzidas na vida de muitos cristãos dentro das igrejas, e elas vêm como algo aparentemente bom, mas para tentar, e é um verdadeiro laço do diabo para, como o inimigo às vezes de fora para dentro, não está conseguindo fazer algumas pessoas parar através de calúnia, através de perseguição, através de palavra contrária, não está fazendo a pessoa parar ou desanimar, ou se esfriar na fé. Então o diabo, ele é estratégico, ele vai tentar introduzir dentro das igrejas, entre os cristãos, falsas doutrinas. E aqui está duas que é destacado, a doutrina de Balaão, que acontece lá no deserto, quando o povo de Deus estava para entrar em Israel, na terra prometida. Um homem chamado Balaque contratou um profeta chamado Balaão para amaldiçoar Israel. E ele deu para Balaão muitos presentes em ouro, em prata, em roupas, para ele amaldiçoar. Porém, Balaão não conseguiu amaldiçoar, porque Deus não permitiu. E quando ele tentava abrir a boca para liberar uma palavra de maldição, não saía maldição, saía bênção. E ele acabou dizendo, irmã Saúde, para Balaque, olha, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso diria ele e não faria, ou falaria e não cumpriria? Ele estava dizendo, olha, não é possível amaldiçoar quem Deus abençoou. Se Deus já abençoou, está abençoado. Deus não é homem para que minta. Ele não vai voltar atrás na palavra. Então, quando não consegue amaldiçoar por palavras, então Balaão, olha, declara para Balaque, olha, eu não consigo liberar uma palavra de maldição e nem amaldiçoar esse povo. A única forma deles serem amaldiçoados é introduzindo, fazendo com que esse povo peque. Aí ele diz assim, prepara uma festa, olha o conselho de Balaão para Balaque, prepara uma festa
e convida o povo de Deus, ou as pessoas do meio do povo de Deus, para participar dessa festa. Lá nessa festa vocês preparam comidas consagradas aos ídolos, alimento. Vocês também preparam lá muita bebida, mulheres, né, pessoas prostitutas, para levar eles, o povo de Deus, a se prostituir, a comer aquilo que Deus não aprova, comida consagrada aos ídolos. Aí dessa forma eles mesmos vão atrair maldição sobre si. Olha a estratégia do diabo, pastor Nilson. Olha a estratégia do diabo. Por quê? Porque ele não consegue amaldiçoar de fora para dentro, porque Deus protege o seu povo, mas ele discerne, se eles pecarem, então eles mesmos atraem a maldição sobre eles. Então dentro da igreja, dessa igreja, estava ali pessoas seguindo essa doutrina. Bom, vamos dizer que não tem problema crente participar de festa pagã, né? Vamos pensar nos dias de hoje. Tem gente que fala assim, não tem problema não, crente participar de carnaval, né? Fazer carnaval gospel. Outros falam, não tem problema não, crente lá no meio das festas juninas, crente lá no meio das, né, de festa lá, só tá tocando funk lá, né, as músicas mundanas, funk, bebida alcoólica. Ah não, vou ficar lá e eu bebo só refrigerante. Mas ali está sendo compartilhado música profana, comida às vezes consagrada a ídolos, pessoas ali, né, que está pronto para se prostituir, e isso atrai muito crente, atrai algumas pessoas e de certa maneira, com o olho ou com a prática, a ação, algumas pessoas acabam pecando. Então, isso estava sendo introduzido, alguns ensinos que levavam o povo de Deus a pecar. E o Senhor está dizendo, olha, eu tenho contra ti que vocês toleram isso. Então ele está dizendo, vocês precisam vencer essas coisas. Não convém conivência e tolerância do cristão com o pecado. E aí a outra situação era, eu tenho porém também que vocês toleram os nicolaítas. Olha só, irmã Renilde, quem que eram os nicolaítas? Era um seguidor de um homem que até esteve na igreja primitiva, chamado Nicolau. Esse Nicolau, ele começou a ensinar uma falsa doutrina, dizendo, olha, quanto mais o crente pecar, mais a graça vai abundar nele. Então não tem problema o cristão pecar, se prostituir, roubar, mentir, enfim. Ele era uma doutrina que autorizava a libertinagem do povo de Deus. E eles introduzindo essa doutrina, não tem problema não. Não tem problema beber, não tem problema fumar, não tem problema se prostituir, não tem problema adulterar, não tem problema várias coisas pecaminosas, os costumes mudando na vida do cristão. Não tem problema não. Sabe aquele crente que fala assim, não tem nada a ver. Não tem problema, não tem nada a ver. Era essa a mentalidade dos nicolaítas, porque eles seguiam o que é chamado de libertinagem, que é uma liberdade sem restrição, sem regra, sem limite. E aí Jesus está falando, olha, eu tenho contra ti que vocês toleram essas coisas, quer dizer, está sendo conivente ou então aceita. Aí ele está dizendo, olha, para alcançar as promessas tem que vencer. Vencer essas doutrinas. Em quinto lugar, é necessário vencer também a religião morta. A religiosidade ou a religião morta. Porque muitos têm nome de que está vivo, mas está morto. O que mais é necessário vencer? É necessário vencer a mornidão e a ignorância espiritual. Era a situação da igreja de Laodiceia. A igreja da cidade de Laodiceia era uma igreja que Jesus falou, olha, eu sei o teu real estado, que você não é nem frio nem quente, é morno espiritualmente, e para alcançar as promessas é necessário vencer a mornidão.
E o que é a mornidão aqui? O que Jesus está querendo dizer que não é nem frio e nem quente. O que Jesus quer dizer? Ele está querendo mostrar que a pessoa, ela nem era uma pessoa que não era convertida, aquela pessoa que está no mundo, que não tem compromisso com Jesus, e nem é aquele que tem um compromisso verdadeiro com Cristo. Ele está mostrando que essa pessoa vive no meio, como o morno. Não pode considerar que é alguém que tem compromisso e nem alguém que não pertence. É aquela pessoa que está no meio termo. Sabe aquele crente que você pergunta assim para ele, você é cristão? Você tem compromisso com Jesus? Mais ou menos. Você é crente? Eu vou na igreja. Você serve ao Senhor? Mais ou menos. Está sempre em cima do muro. E aqui, meus amados irmãos, Deus abençoe a Solange Leite de Taubaté. Deus abençoe, seja bem-vindo nessa live. Daniel Silva também. Então aqui nós vamos perceber que tem algumas pessoas que estão, em que nível, em que estado que algumas pessoas se encontram? Em cima do muro. E Jesus está dizendo, olha, para alcançar as promessas é necessário sair de cima do muro. Não fique nesse meio termo, em cima do muro, nem entra para dentro, nem sai para fora. Jesus está querendo dessa igreja aqui, para que ela alcance as promessas, uma definição. Se defina. O que o Senhor está falando para mim, para você, para essa geração, nesses dias em que nós estamos vivendo? O Senhor requer uma definição, um posicionamento, ou é ou não é. O Senhor, para essa igreja, o que Jesus falou? Olha, como não és nem quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, ou vomitar-te-ei da minha boca. É o que Jesus declarou. Assim, porque és morno, não és nem frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Entenda, toda vez que alguém vomita, ou está querendo vomitar, é porque sentiu ânsia de vômito. Tem formas de ser essa indefinição, essa adoração fria, essa falta de compromisso, essa mornidão, leva Jesus a ficar com ânsia. Esse é o sentido do que a palavra de Deus está querendo dizer. Está causando ânsia em Deus a forma que alguns cristãos por não ser definido, por não estar com um compromisso verdadeiro. E a proposta aqui é preciso vencer isso. É preciso vencer, é necessário se arrepender. Para quê, pastor? Para que você possa alcançar as promessas. Porque essas promessas de Jesus que nós vamos ler agora é para aqueles que vencerem. Mas para aqueles que vencerem o quê? Vencerem todas essas coisas a qual nós estamos destacando aqui e que está aqui no capítulo 2 e 3. Tudo aquilo que estava elevando essas igrejas e muitas pessoas ao fracasso, irmã Solange Santos, era o que precisava vencer. Ao vencer essas coisas, pastor Ronilson, então estariam prontos para desfrutar das promessas. Quais promessas? Capítulo 2, versículo de número 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer a árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Deus abençoe, está chegando meu irmão pastor Eliseu Brito também. Amanhã à noite, viu meus irmãos? O pastor Eliseu vai estar com a gente amanhã à noite também, trazendo uma ministração poderosa aqui para nós, em nome de Jesus. Agora entenda algo muito importante aqui dentro da palavra. Ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida. Você se lembra lá o que aconteceu no jardim, no Éden? Adão, quando ele comeu do fruto que o Senhor falou, da árvore do conhecimento do bem e do mal, da ciência do bem e do mal, a qual foi declarado, olha, no dia em que comeres, certamente morrerás. Ali estava a árvore do conhecimento do bem e do mal e estava a árvore da vida. Ele poderia comer da árvore da vida, mas
a Bíblia diz que quando eles tentados por Satanás, tanto Adão quanto sua esposa Eva comeram e pecaram. Não é o assunto de hoje, mas eles pecaram e foi expulso do jardim. E a Bíblia diz que foi colocado 2 querubins na entrada do jardim com espada flamejante ao redor do jardim para impedir Adão e sua esposa de voltar para dentro do jardim para não comer o fruto da árvore da vida, para guardar o caminho da árvore da vida, porque senão eles poderiam comer aquele fruto e viver no pecado eternamente. O que nós podemos aprender é que só vai comer o fruto da árvore da vida, conforme a promessa de Jesus aqui, aqueles que vencerem. Se você vencer, então, esse fruto que pecador, os pecadores acabaram perdendo, no caso Adão perdeu o privilégio de comer, e toda a humanidade, consequentemente, sucessivamente, então agora, para comer novamente esse fruto, ou para desfrutar do fruto da árvore da vida, é necessário vencer. Vencer tudo que nós enfatizamos aqui, todos esses pecados. Jesus está dizendo, olha, a árvore da vida está reservada para vocês, mas é para aqueles que vencerem. Esse privilégio eterno está reservado para aqueles que vencerem. E essa árvore traz o que, meu irmão? Traz o que para a nossa vida, para a vida daquele que comer? Traz a verdadeira satisfação. Se tem algo que o ser humano busca, é ter a sensação de estar satisfeito. E essa árvore da vida traz a verdadeira satisfação que seu espírito e que sua alma precisa. O que essa árvore traz? A verdadeira força. O que essa árvore traz para a nossa vida? Vida eterna, porque ela é a árvore da vida. Nós vamos continuar ministrando e você vai conhecer de uma maneira mais clara a revelação do que é a árvore da vida. É algo extraordinário. Glórias a Deus. Então, para aqueles que vencerem, vai desfrutar da árvore da vida. Segundo, a segunda promessa para os que vencerem é que aquele que vencer, está no capítulo 2, versículo 11, que diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Entenda, existe a primeira morte, ou existe a morte a qual todo ser humano morre agora, a morte física. Mas entenda, essa morte a qual morremos nos dias de hoje, o verdadeiro cristão que tem a consciência do que representa a vida eterna realmente, ele não tem medo dessa morte. Ele não teme essa morte. Você se lembra que o apóstolo Paulo, lá no capítulo 1 de Filipenses, ele começa a destacar, porque ele teve muitas experiências com Deus e teve fortes revelações. Então, ele destaca o seguinte, olha, para mim o melhor era partir. Era morrer e estar com Cristo. Mas, para o proveito do reino de Deus, então, eu fico. Mas agora eu já não sei se é melhor eu morrer, eu partir, estar com Cristo, ou permanecer convosco por mais um tempo. Porque ele anseiava partir. Ele não tinha medo da morte, porque ele sabia, e ele sabe, o verdadeiro cristão tem a consciência de que essa morte, irmão, não é um sofrimento, é apenas uma carruagem. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, está escrito, 1 Tessalonicenses 4, versículo 13, olha o que o Senhor fala, acerca dos que dormem em Cristo, eu não quero que vós vos entristeçais como aqueles que não têm esperança. E ali ele vai falar da ressurreição dos mortos que estão em Cristo, enfatizando que eles na verdade estão descansando, estão dormindo. Quem morre hoje em Cristo, a trajetória deles é levado pelos anjos para o paraíso. Eles estão hoje aonde? No paraíso. Eles estão em paz, estão muito melhor até do que nós.
estão livres da presença do pecado, estão no paraíso, quem está morto em Cristo. Então ali tem um conselho: não se entristeça como aqueles que não têm esperança. Não se desespere como aqueles que não têm esperança, porque essa morte não causa temor, não causa medo no verdadeiro cristão. Pastor, é por isso, entenda uma coisa aqui nessa palavra, é por isso que toda pessoa que tem uma experiência de ser levado ao céu, arrebatado ao céu, ele não quer voltar. É unânime as pessoas que têm algum tipo de experiência assim, ele fala: eu não queria voltar. Eu queria ter continuado lá, porque é bom demais, mas muitas vezes por causa do propósito, o Senhor fala: então, volta, porque eu tenho um projeto na sua vida lá na terra para você comunicar alguma mensagem. Por quê? Porque essa morte, irmão, é um sono. A pessoa vai estar descansando, ela está num cenário no paraíso. Agora, a Bíblia diz que os que vencerem não herdará, não receberá o dano da segunda morte. Então a segunda morte tem um dano. É da segunda morte que o ser humano tem que ter mais medo. Por quê? Porque aqueles que morrem sem Cristo, eles vão ser levados, vai participar de um momento que é chamado de juízo final, ou juízo do grande trono branco. E se o nome dessas pessoas não estiver escrito no livro da vida, a Bíblia revela para nós que serão lançados no lago de fogo e enxofre. E a Bíblia diz: esta é a segunda morte. Mas um destaque: o lago de fogo não é preparado para o homem, não é preparado para o ser humano. O lago de fogo, a Bíblia diz que é preparado para o diabo e seus anjos, não é para o ser humano. É por isso que nós temos que pregar o Evangelho e também pregar a verdade. E dizer para as pessoas: olha, ensinar. Existe o céu, existe a eternidade com Deus, mas existe a eternidade sem Deus. E a eternidade sem Deus, existe um lugar chamado segunda morte, que não foi preparado para os homens, mas foi para o diabo e seus anjos. Então você que serve a Deus, não temas a morte. Essa morte física agora é apenas uma carruagem para você ir para o paraíso. Aleluia. Tem um hino que diz assim: lá verei meu pai, lá verei minha mãe, lá verei Isaac e Jacó, lá verei meu Jesus. Glórias a Deus. Então, os santos que já estão lá e os santos que ainda irão para o paraíso, quando nós partirmos ou quando houver o arrebatamento da igreja, nós nos encontraremos com Cristo na glória. Ou se nós partirmos antes do arrebatamento, glória a Deus, então estaremos no paraíso, aonde está vários cristãos que já venceram, que já estão lá. Então, a Bíblia diz: o que vencer não herdará o dano da segunda morte. Nosso tempo está findando aqui. Em terceiro lugar, terceira promessa para os que vencerem. E aqui eu quero encerrar essa terceira promessa. Apocalipse 2, versículo 17. A Bíblia diz assim: ao que vencer darei eu do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, a qual ninguém conhece senão aquele que recebe. Eu quero destacar algo muito importante aqui. Primeiro, o que vencer receberá o maná escondido. Eu destaco algo aqui, que quando o povo de Israel no deserto receberam o maná, o que eles disseram foi, ao experimentar que era com sabor de mel, né? Aí eles disseram: o que é isto? E esse foi o nome dado para maná. Que é isso, de tão gostoso que era. Aí Jesus no Novo Testamento vai dizer: olha, não foi Moisés que vos deu e que vos dá o verdadeiro pão do céu. Mas o verdadeiro pão que desce do céu é aquele pão que desce do céu e dá vida ao mundo. Aí Jesus declara dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aleluia, Jesus está querendo mostrar: olha, eu sou aquele que dá vida às pessoas.
Se vocês acham que vocês sobreviveram, que o povo sobreviveu com maná, para que as pessoas hoje tenham vida, tem que me receber. É isso que Jesus está dizendo. Então o Senhor está dizendo, eu dar-lhe-ei o maná escondido. O maná escondido aqui aponta para quem? Aponta para Jesus Cristo, que em toda a história foi um mistério, mas que foi revelado nos últimos dias a partir da crucificação. E aí, quem chegar lá vai receber quem? O Senhor Jesus Cristo. Você vai dar um abraço nele, você vai se encontrar com ele, você vai adorar a ele. Em segundo lugar, receberá uma pedra, aleluia, uma pedra branca. Olha só, os que vencerem receberão essa pedra branca. Nos tempos antigos, quando um juiz estava julgando alguém, quando a pessoa ia ser condenado, o juiz apresentava uma pedra preta, porque havia sido condenado. Porém, quando seria absolvido, era apresentada uma pedra branca, mostrando que a pessoa fora absolvida. Na verdade, nós, por conta dos nossos pecados, irmãos, o que receberíamos seria a condenação. Mas por causa da justiça de Jesus, por causa do sangue de Jesus Cristo que ele derramou na cruz do Calvário, então nós receberemos uma pedra branca, dizendo assim, eu já justifiquei ele, eu já justifiquei a pastora Silmara, eu já justifiquei a irmã Saúde, eu já justifiquei a irmã Raíssa, eu já justifiquei a irmã Solange, eu já justifiquei a irmã Renilde, eu já justifiquei a Ana Célia, já justifiquei a Fátima, já justifiquei a Fernanda, já justifiquei o Romilson, já justifiquei aqueles que me recebem como único e suficiente Salvador. E por ele ter nos justificado, então não recebemos uma pedra preta, símbolo de condenação, mas recebemos essa pedra branca dizendo, você está sendo absolvido, você foi absolvido, você é livre, você vai receber uma pedra branca dizendo, você é livre. Você não é daqueles que serão condenados, porque você recebeu Jesus. Então, quem é aqueles que vencem e alcançam as promessas? Aqueles que tomam a decisão. Não, eu escolho Deus, eu escolho Jesus, aleluia. E por conta do sangue de Jesus, você é purificado, você é justificado, você é absolvido. Olha só. E na pedra branca, olha só, e na pedra branca, e na pedra, um novo nome escrito. Isso aqui é lindo. Nessa pedra, um novo nome escrito. Olha só, interessante que na terra você tem um nome, não é? Você tem um nome, e o seu nome identifica quem você é. Porque o nome fala de identidade, então identifica quem você é. Quando você nasce na terra, o seu pai te dá um nome. Então você tem uma identidade do seu pai e também uma identidade social que as pessoas na terra te conhecem. Mas quando você nasce de novo, quando você recebe a Cristo como Salvador, quando você se arrepende dos seus pecados e você nasce de novo, então você recebe um novo nome. Porque agora você nasceu na família de Deus. Porque agora você está recebendo a cidadania não terrestre, mas agora é a cidadania celestial. E você recebe um novo nome. Por conta de quê? Porque você foi absolvido, porque você foi justificado, porque você foi purificado com o sangue, porque você nasceu de novo, você nasceu na família de Deus. E esse novo nome, nesse novo nome você é conhecido no céu. Você é conhecido nessa família, glórias a Deus, espiritual, essa família celestial. Por quê, irmão? Porque você venceu. O que você venceu? O que você precisa vencer? O que nós vencemos? O que nós precisamos vencer? Vencer a frieza espiritual. Vencer o pecado, vencer a apatia, vencer a mornidão, vencer a tolerância com falsas doutrinas, vencer a tolerância com o pecado, vencer o espírito de Jezabel, vencer a mornidão e ter um compromisso verdadeiro com Jesus.
E eu encerro com o que Jesus declara, dizendo lá em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Se você, somente você pode fazer isso, que é abrir o coração para Jesus. Deixa ele entrar. Porque com Cristo eu não vou dizer que você vai vencer, você já é mais que vencedor. Eu quero orar por você. Você que estava afastado e está reconciliando com Jesus, firmando um compromisso com Ele, coloque a mão no seu coração. Senhor Jesus, nesta noite, mais uma vez, nós estamos reunidos em Teu nome, para Te louvar, para Te exaltar e para Te glorificar. Nós Te agradecemos pelas revelações lindas da Tua palavra, pelas muito ricas promessas que o Senhor tem para nós, vinculado à eternidade, não apenas a essa vida, mas à eternidade. E pessoas que estão parando aqui para ouvir a Tua palavra, estão dando crédito, estão abrindo o coração. Então, entra nessa casa, entra nesse coração, faz morada, ceia, aleluia, com essa família, ceia com essa irmã, com essa pessoa que está te recebendo nessa noite. Porque o Senhor diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Então entra nessa casa, ceia com essa pessoa. Começa Jesus trazendo um renovo. Começa trazendo uma restauração na comunhão dessa pessoa contigo. Começa a promover um genuíno avivamento espiritual, um fortalecimento na vida dessa irmã, na vida desse irmão. Venha trazer uma mudança na história dessa pessoa. Eu oro por um genuíno avivamento espiritual na tua igreja, na vida dessas almas que recebem a tua palavra nessa noite. Em o nome de Jesus. E amém. E graças a Deus. Essa é a palavra de Deus para o teu coração nessa noite. Amanhã, a partir das 20h45, já estaremos de volta convosco, permitindo o Senhor. E eu creio que muito Deus vai falar ao teu coração. Estenda as suas mãos. A graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a doce comunhão do Espírito Santo, permaneça com você e sua casa. E você pode dizer um amém para o Senhor Jesus.